Olá, tudo bem? Olha só a nossa peça de hoje. A gente preparou uma aula bem especial, esse estojo dobrável, e para deixar ele mais funcional, colocamos a alcinha, fica mais charmoso ainda. E esse estojinho, ele tem multifunções, pessoal. Pode ser um porta-lápis e pode ser também um estojo de maquiagem, dá para guardar óculos, enfim, são várias utilidades. Dobradinho assim, ele vira um cachepô que pode ficar em nossa mesa, em nossa bancada, enfim. Olha só que fofura. Essa aula de hoje está bem especial. Aqui são outras opções que a gente fez de combinação. Vocês podem estar fazendo várias combinações. Eu coloquei essa parte superior tanto dentro como fora a mesma estampa, mas vocês podem estar fazendo diferente, enfim, fica ao critério de vocês. Essas duas aqui eu coloquei sarja impermeável nessa parte do corpo, né? E em cima eu já coloquei uma tricoline em poá. Esses são os moldes, são apenas essas duas partes. Eu cortei, eu fiz de acordo com o meu gosto, diminui um pouco na altura e deixei um pouco mais larguinho. E achei que ele ficou perfeito dessa forma que a gente fez. Eu quero explicar um detalhe aqui sobre essa parte inferior, que eu chamo o corpo da peça. Essa marcação no tamanho total vai ser do forro e dobrando essa parte aí superior, vocês vão cortar o corpo, certo? Porque o nosso forro precisa ficar um pouco maior. Eu já deixei meio caminho andado, que eu já quiltei, passei uma costura de segurança em toda a volta do contorno, né, que é onde a gente fez o risco. Esse aqui eu já cortei, já refilei, então a gente passa uma costura e recorta em cima do risco. Gente, aqui eu estruturei com nylon acoplado e TNT. Já mostrando para vocês a nossa peça refilada. E a gente vai juntar aqui, olha, frente com frente. Eu coloco os clipes para ficar tudo no lugar certo e vamos costurar. Essa é uma peça de nível fácil, ela também é rápida e vocês cortando várias e quiltando, estruturando, depois sentar é só montar. Eu acho que durante o dia dá para fazer uma produção bem legal desse estojinho. Aqui a gente já vai fazendo aqui as caixas de leite. Eu gosto de abrir as costuras para não ficar um volume muito alto, né? Estojinho bem rápido de fazer e o resultado é incrível, ele fica muito fofo. E qualquer retalho que a gente tem, qualquer sobrinha de tecidos, dá pra gente ir fazendo combinações para aproveitar os nossos retalhos. Aqui eu cortei o nosso forro, eu escolhi usar esse poá amarelo. Como vocês viram, né, o forro a gente corta no molde maior e a gente já pode fechar ele igual, né, a parte do corpo. Fecha as laterais, fecha o fundo e depois a gente vai fazer aqui as caixas de leite. Meninas, eu amei fazer esses estojos. Eu quero dar uma dica para vocês da forma que a gente vai costurar esse forro, porque nós vamos deixar aqui, olha, fundo com fundo do nosso forro com o corpo do nosso estojo, para o forro não ficar subindo. Então a gente já coloca desse modo aqui, passa uma costura de cada lado. Caixa de leite do forro com caixa de leite da nossa peça. E observe bem a posição. Essa é uma dica bem interessante, a gente pode fazer com aquela necessaire triangular, com as bolsas. Assim o forro já fica preso, não fica subindo, né? Gostaram? Vamos desvirar aqui o corpo. Já, metade do nosso estojo já está pronto. Arruma aqui direitinho, né?
ele fica bem estruturado. Eu adoro usar esse material, que é o nylon acoplado com o TNT, que deixa a peça armadinha, né, assim, bem durinha. O forro a gente já coloca aí para dentro, né, por enquanto ele vai ficar assim. Porque agora nós vamos para a parte superior do nosso estojo. Vamos aplicar o zíper, a gente corta um pouco maior, tá ok? Para não ter perigo de faltar e ficar mais fácil na hora de aplicar o cursor. Então aqui vocês vão botando aqui borda com borda. Eu estou passando uma costura de segurança, aquela bem na beiradinha. Eu sempre gosto de fazer assim. Vamos destacar, porque fica melhor para costurar o forro quando a gente destaca essa parte do zíper. Vamos centralizar o nosso forro. Gente, olha, é só para mostrar para vocês, olha, como fica quando a gente virar, né, essa parte. Aqui a gente centraliza. É por isso que eu gosto de colocar estampado também, porque eu acho que fica um destaque mais bonito, né? Fica uma combinação mais bonita, que realça mais ainda o nosso estojo. Já vou usando aqui clipes para garantir que esse forro vai ficar no lugar certo. A gente precisa ter cuidado para o zíper não subir, porque às vezes engancha, né? O dente sobe um pouquinho e a nossa costura termina pegando um pouco do dente do zíper. Por isso, é preciso ter assim uma atenção nesse momento. Agora é só costurar, aquela costura mesmo rente ao zíper já, né? O pé de máquina. E eu acho que é um estojo muito rápido, é como eu falei. Dá para fazer uma produção bem legal em um dia. A gente já vai cortando todas as peças e os estruturadores. E depois a gente vai montando. Como é uma peça pequena, né? Eu digo, eu acho sempre legal estar fazendo peças pequenas, que sejam fáceis e rápidas. Que eu acho que a gente ganha muito mais dessa maneira do que peças complicadas, que são demoradas e que encarecem o nosso trabalho. Aqui a gente dá esses piques para quando virar, ficar bem melhor o caimento, né? Puxa aqui, vai dando as puxadinhas, arrumando, deixando tudo bonitinho, que é pra gente passar uma costura rebatendo. Quando for rebater, ter cuidado também para o forro descer, para ele não subir, né, e pegar assim uma parte do corpo do forro. Então a gente vai sempre arrumando também a parte de baixo. Tudo certo? Olha aí, confiram comigo. Essa parte aqui que eu tô é a parte do forro, né? Ela fica um pouco soltinha, por isso que eu puxei, estiquei, coloquei um alfinete e vou passar agora uma costura de segurança na parte de baixo. Esticou um pouquinho a tricoline, deu uma sobra, eu já refilei aqui, olha. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o outro e aqui tá aqui, os dois prontos. Próximo passo agora é aplicar o cursor. Eu corto aqui, dou um pique em V, diminuir um pouco essa sobra aqui e coloca borda, com cuidado para ficar à mesma altura, gente. É importante que estejam à mesma altura. Vocês observem também como ficou a aplicação do meu zíper. Eu não usei o pé de máquina de aplicar zíper, certo? Eu usei o pé de máquina comum, que é importante que o nosso zíper fique exatamente com essa sobra aí, que é para na hora que a gente for encaixar, certo? Aqui eu já vou desvirar aqui, olha, cortar aqui o excesso desse zíper e eu passo uma costura também para não abrir, né? Não ter o perigo de abrir, de soltar tudo e a gente ter que aplicar o cursor novamente. Aí é sempre interessante a gente fazer essa costura de segurança dos dois lados. Certo? Mais uma dica legal.
Agora, a gente pode cortar esse excesso. Gente, a minha tesoura tá cega, precisando afiar essa tesoura. Agora sim, a gente pode abrir. Eu ainda gosto de virar com cuidado para não abrir total, né? Não chegar até a nossa costura. Virei. Aqui aquela alcinha, né, que eu fiz. Essa alcinha tá medindo 28 por 5. Dobrei ao meio, dobrei um lado, o outro lado e passei 2 costurinhas rebatendo. Olha, fica, eu acho que fica mais fofo ainda, um charme, né? E já dá mais assim uma função. A nossa peça já agregando mais valor ainda. Porque fica um pegador, né, essa alcinha. A gente dobra aqui um pouquinho o corpo para poder encaixar na borda do nosso estojo. E aqui a gente vai arrumar, gente, olha, observem, né, o meio com o meio. Bota o clipe já para segurar. Meio com meio novamente. E aqui pode ir arrumando direitinho que vai dar tudo certo. Olha aí, olha. A gente pensa que não vai encaixar, mas encaixa. Dá tudo certinho aqui pra gente ir passando a costura em toda a volta. Com cuidado, né? Como é um estojinho estreito, né? Dá um pouquinho de trabalho, né? Dá uma pequena dificuldade. Mas nada que a gente com jeitinho não consiga fazer. Finalizamos. Foi uma costura de segurança. Eu costurei, não fiz com pé de máquina. Então, agora a gente vai puxar esse forro, vamos levantar ele, dobrar na borda, dobrar um pouquinho a borda e posicionar, olha só. Dobrei, né? E posicionei aqui, olha. Esse é o acabamento. O forro já é o nosso acabamento. E assim a gente vai fazendo em toda a volta. E para garantir que fique tudo certinho no lugar, a gente vai colocando os clipes. E agora, a gente posiciona da melhor forma que você encontrar. Eu gosto de costurar assim por dentro, né? Devagar, com o pé de máquina e dá certinho. Pronto, costura feita, o nosso estojo finalizado. Olha o resultado, que show! Gente, deixa nos comentários, conta pra mim o que vocês acharam. O molde vai estar disponível, eu vou deixar o link aqui pro meu WhatsApp e vocês me chamam que eu vou deixar por um preço simbólico. E olha que lindo que ficou essa peça, essa combinação de tecidos que são da nossa parceira Eva e Eva Tecidos. Todas essas estampas aqui que eu tô mostrando para vocês, os composês, xadrez, poá, estampa de mandalas, florais, tudo que vocês imaginar, sarjas impermeáveis. Vou deixar o link do site da Eva e Eva Tecidos e o nosso cupom, que a gente tem um cupom com desconto especial aqui para os nossos seguidores. Olha que linda essa estampa de sarja impermeável imitando um crochê. Com essa combinação em poá, perfeito. Meninas, me contem aí nos comentários se vocês gostaram. Deixem um comentário, deixem dicas do que vocês desejam ver por aqui no canal. Até a próxima aula!